6 de outubro de 2025, pouco depois do anoitecer, num cume da cordilheira Yarra Ranges, cerca de 90 minutos a leste de Melbourne, um observador aponta uma câmara térmica para uma encosta que vigia há vários meses. Esperava encontrar veados. Em vez disso, a cerca de 150 metros, uma silhueta atravessa o campo de visão e obriga-o a parar imediatamente. Liga a gravação e filma durante quase 2 minutos. No vídeo, vê-se uma fonte de calor branca a destacar-se contra a vegetação escura. Um corpo comprido, sustentado por fortes patas traseiras, com as patas posteriores relativamente curtas e uma cauda pesada, mantida baixa e perfeitamente alinhada com a coluna. Debaixo do ventre, surge uma segunda forma, muito mais pequena, encostada ao animal maior. A forma de andar não corresponde à de um cão, de uma raposa, de um wombat nem de um gato selvagem. Corresponde, surpreendentemente, a um animal que, segundo os registros científicos australianos, desapareceu do continente há cerca de 3.000 anos, o tigre da Tasmânia. Ao longo dos 3 anos seguintes, a mesma região voltou a produzir mais 3 registros independentes. Em 2018, Lauren White, Frederick Salter, Corey Bradshaw e Jeremy Austin, da Universidade de Adelaide, publicaram na revista científica Biology Letters a reconstrução mais precisa até hoje sobre o desaparecimento desta espécie. O estudo concluiu que o tigre da Tasmânia desapareceu do continente australiano num intervalo relativamente curto, entre cerca de 3.600 e 3.200 anos atrás. Não se tratou de um declínio lento ao longo de milhares de anos, mas de um desaparecimento rápido e praticamente simultâneo. É esta explicação atualmente aceita pela ciência. Um dos principais predadores da Austrália desapareceu completamente do continente e sobreviveu apenas na Tasmânia. Foi aí que o último exemplar confirmado morreu, em 1936, num recinto em Hobart. Quando os europeus chegaram à ilha, estima-se que ainda existissem cerca de 5.000 animais. A partir de 1830, o governo começou a pagar uma recompensa por cada pele entregue às autoridades. Em menos de um século, a caça completou aquilo que a natureza não tinha conseguido. É precisamente por isso que as imagens gravadas nas Yarra Ranges levantam uma questão muito mais profunda do que a simples possibilidade de um animal esconder-se numa floresta. Se todos os fósseis e todas as análises genéticas indicam que o tigre da Tasmânia desapareceu do continente há aproximadamente 3.000 anos, então o que continua a surgir repetidamente nas câmaras térmicas? E será que o registro da sua extinção é realmente tão definitivo como parece? O local onde tudo aconteceu é uma parte essencial da história. As Yarra Ranges não são uma paisagem aberta. São uma floresta montanhosa, úmida e extremamente densa. Eucaliptos gigantes elevam-se a mais de 60 metros de altura, entre as plantas com flor mais altas do planeta. Debaixo deles, estendem-se ravinas cobertas por fetos arbóreos, troncos em decomposição e vegetação tão espessa que a luz quase nunca chega ao solo. Os sons desaparecem rapidamente e, a poucos metros de distância, tudo se transforma num imenso mar de verde. Ao longo de décadas, incêndios florestais de grande dimensão atravessam regularmente esta região. Depois de cada incêndio, os enormes eucaliptos voltam a crescer em densos povoamentos da mesma idade, cobrindo novamente o solo e criando sucessivas camadas de vegetação. É aqui que a periferia de uma cidade com mais de 5 milhões de habitantes dá lugar a uma das zonas mais remotas e menos exploradas da Austrália. Não é por acaso que as imagens foram captadas precisamente neste local. Se analisarmos os relatos registrados ao longo de mais de um século, verifica-se que a maioria das alegadas observações do tigre da Tasmânia no continente concentra-se no sul do estado de Victoria. As mesmas florestas, a mesma escuridão, a mesma silhueta descrita repetidamente. Um ecossistema não tem obrigação de revelar aquilo que nele vive. Pelo contrário, algumas paisagens parecem ter sido feitas para esconder. Os cadáveres desaparecem rapidamente devido aos necrófagos. Os ossos degradam-se nos solos úmidos e ácidos, e qualquer rastro pode desaparecer completamente após uma única estação chuvosa. Isso leva novamente à mesma pergunta: se um animal do tamanho de um cão pastor atravessasse estas florestas, existiria realmente uma elevada probabilidade de alguém o encontrar? Curiosamente, os indícios mais fortes não vêm das gravações em vídeo, mas sim de uma folha de cálculo. Em 2023, uma equipa liderada por Barry Brook publicou, na revista Science of the Total Environment, uma análise de 1.237 relatos de observação do tigre da Tasmânia recolhidos desde 1910. Através de modelos estatísticos, os investigadores tentaram estimar quando a espécie terá desaparecido definitivamente. O resultado surpreendeu muitos especialistas. A data tradicionalmente aceite de 1936 deixou de parecer tão definitiva. Segundo os modelos, pequenas populações poderão ter sobrevivido na Tasmânia até a década de 1980.
Os cálculos chegaram mesmo a admitir uma pequena, mas real, possibilidade de alguns animais terem persistido nas zonas mais isoladas do sudoeste da ilha até o início dos anos 2000. Vale a pena refletir sobre o significado desta conclusão. Não estamos a falar de uma publicação dedicada à criptozoologia, nem de uma teoria divulgada na internet. Trata-se de um estudo científico revisto por especialistas que admite a possibilidade de o tigre da Tasmânia ainda poder ter existido durante a vida da maioria das pessoas que hoje vê este vídeo. Depois desse período, porém, as evidências tornam-se cada vez mais fracas e a credibilidade dos relatos diminui significativamente. Ainda assim, entre 1936 e 1998, as autoridades responsáveis pela fauna da Austrália Ocidental registraram oficialmente 203 relatos distintos de observações. Na Tasmânia, apenas entre 2016 e 2019, foram arquivadas 8 novas ocorrências não confirmadas. A mais recente data de fevereiro de 2018. Enquanto isso, surgiu uma verdadeira comunidade de pessoas que dedica anos da sua vida, e muitas vezes grandes quantias de dinheiro, à procura deste animal. Um dos investigadores, acompanhado numa reportagem da televisão australiana, recusou revelar quanto já tinha gasto apenas em pilhas para as suas câmaras de vigilância. Limitou-se a dizer que esperava que a mulher nunca descobrisse. Outros viajam regularmente de diferentes estados australianos e analisam cada nova observação como se estivessem perante uma investigação criminal. Quando um biólogo profissional foi questionado se poderia afirmar com absoluta certeza que todos estes observadores estavam enganados, respondeu com honestidade: não podia. Estas pessoas simplesmente não conseguem desistir. Para muitos cientistas, porém, esse empenho reflete menos uma questão de zoologia e mais o peso de uma perda coletiva. O tigre da Tasmânia tornou-se um símbolo de tudo aquilo que a Austrália perdeu. Um país que viu desaparecer dezenas de espécies de mamíferos tem razões para desejar que, pelo menos uma delas, ainda sobreviva em algum lugar. É verdade que a maioria dos relatos acaba por ter uma explicação simples. Cães selvagens, raposas com sarna ou ilusões provocadas pelo ângulo das câmaras são, muito provavelmente, responsáveis por grande parte das observações. Quase todos os especialistas concordam com isso. Mas quando se eliminam os erros mais óbvios, continua a surgir um padrão difícil de ignorar. Pessoas que nunca se conheceram, separadas por milhares de quilômetros e por várias décadas, descrevem exatamente as mesmas características: uma cauda rígida mantida na horizontal, listas escuras na parte traseira do corpo e uma forma muito peculiar de caminhar, com as patas traseiras rígidas. Esse mesmo conjunto de detalhes repete-se continuamente ao longo de mais de 100 anos. É precisamente isso que torna estes relatos tão intrigantes. As descrições são consistentes demais para serem descartadas simplesmente como fruto da imaginação. Ao mesmo tempo, continuam insuficientes para provar que o animal realmente existe. Não há evidências suficientes para confirmar a sua sobrevivência, mas também não existem provas capazes de eliminar completamente essa possibilidade. No fundo, a questão não depende de acreditar ou não nas imagens térmicas mais recentes. Basta reconhecer quantas vezes, ao longo da história, a ciência declarou oficialmente uma espécie extinta e, anos mais tarde, teve de rever essa conclusão. Existe um padrão que se repete frequentemente. As pessoas que afirmam ter visto um animal considerado impossível raramente são levadas a sério numa primeira fase. Um dos exemplos mais famosos aconteceu em 1938. Na África do Sul, uma curadora de museu examinou um peixe invulgar capturado perto da foz do rio Chalumna. Tratava-se de um selacanto, um animal que os registros fósseis indicavam ter desaparecido há cerca de 66 milhões de anos. Mas afinal, nunca tinha desaparecido. Continuava vivo nas profundezas do oceano, numa zona que praticamente nunca tinha sido explorada. A ciência tinha concluído que a espécie estava extinta, simplesmente porque ninguém tinha procurado onde ela realmente vivia. E este não é um caso isolado. Ao largo da costa leste da Austrália encontra-se a ilha Lord Howe. Ali vivia um grande inseto-pau incapaz de voar, com aproximadamente o comprimento de uma mão humana. Depois da chegada de ratos à ilha, por volta de 1918, acreditou-se que a espécie tinha sido completamente exterminada poucos anos depois. Durante quase 80 anos, ninguém voltou a encontrá-la. Em 2001, um grupo de alpinistas explorava Ball's Pyramid, um enorme rochedo situado a cerca de 20 quilômetros da ilha. Debaixo de um único arbusto, descobriram menos de 30 exemplares vivos. Toda uma espécie tinha sobrevivido durante décadas escondida numa única planta, sobre um único rochedo perdido no meio do oceano. Os biólogos chamam a estes casos táxones de Lázaro. São espécies oficialmente consideradas extintas, que acabam por ser redescobertas vivas muitos anos depois. Não se trata de uma exceção curiosa, mas de uma falha que se repetiu diversas vezes na história da ciência. O erro consiste em assumir que só porque uma espécie deixou de ser observada, ela deixou obrigatoriamente de existir. Quando esta ideia é aplicada a ir a um grande predador, a situação torna-se ainda
mais complexa. Grandes carnívoros vivem normalmente em densidades muito baixas. Em muitos casos, apenas alguns indivíduos ocupam centenas de quilômetros quadrados, evitam qualquer contato com seres humanos e desenvolvem a maior parte da sua atividade durante a noite. Mesmo em projetos de conservação bem financiados, é perfeitamente normal que grandes felinos ou lobos passem meses sem qualquer observação confirmada, e isso acontece em habitats muito mais abertos do que as densas florestas de fetos do sudeste australiano. Durante vários anos, por exemplo, um único jaguar selvagem percorreu as montanhas a sul de Tucson, no estado norte-americano do Arizona. Era um dos poucos exemplares conhecidos a norte da fronteira com o México. Apesar das inúmeras tentativas para o localizar, foi fotografado apenas algumas vezes antes de desaparecer novamente, sem deixar qualquer rastro. Uma população não precisa de ser numerosa para sobreviver, precisa apenas de permanecer discreta, estar dispersa por um território muito vasto e beneficiar de locais onde possa permanecer escondida. É precisamente aqui que a análise publicada em 2023 deixa de ser um simples detalhe científico e passa a tornar-se um dos pontos centrais desta história. Um registro oficial de extinção não é uma observação direta, é uma inferência estatística construída a partir do silêncio que se segue à última observação confirmada. Quando os investigadores incluíram esse fator de incerteza nos seus modelos, a data aparentemente definitiva de 1936 deixou de representar um ponto final absoluto e transformou-se numa curva de probabilidades que se estendia até tempos relativamente recentes. Naturalmente, nada disso demonstra que o tigre da Tasmânia tenha sobrevivido. Em 2025, um estudo publicado na revista Proceedings of the Royal Society B apresentou precisamente a conclusão oposta. Segundo os autores, a espécie já tinha perdido uma parte significativa da sua diversidade genética, muito antes do desaparecimento definitivo. Ao mesmo tempo, a redução da seleção natural teria tornado o animal biologicamente mais vulnerável do que anteriormente se pensava. Assim, o conjunto das evidências científicas continua a favorecer a hipótese de que a espécie realmente foi extinta. Mas existe uma diferença importante entre afirmar que o tigre da Tasmânia entrou em colapso no continente há cerca de 3.000 anos e afirmar que seria absolutamente impossível a sobrevivência de um último indivíduo escondido numa floresta extremamente remota. São duas afirmações diferentes. A ciência pode estar correta ao descrever o declínio de uma espécie e, ainda assim, manter alguma incerteza relativamente ao destino do seu derradeiro sobrevivente. Ambas as interpretações podem coexistir sem contradizer os mesmos dados. Mesmo assim, permanece a objeção mais evidente de todas. Se o tigre da Tasmânia ainda pudesse existir, por que motivo, após quase 90 anos de buscas, milhares de expedições, câmaras térmicas, armadilhas fotográficas e métodos modernos de análise genética, nunca foi encontrado um cadáver inequívoco, um esqueleto completo ou uma fotografia absolutamente clara? A resposta mais honesta começa pelos próprios especialistas. Vários investigadores que analisaram as gravações térmicas mais recentes afirmaram não estar convencidos. Na sua opinião, os movimentos observados não correspondem aos de um verdadeiro tigre da Tasmânia, e algumas imagens parecem artificiais ou pouco credíveis. Essa avaliação deve naturalmente ter mais peso do que qualquer vídeo isolado. E tem. No entanto, a ausência de um cadáver não significa automaticamente que nunca tenha existido um animal. As razões para isso são estruturais, não convenientes. Quando um predador de médio porte morre numa floresta úmida, o seu corpo dificilmente permanece intacto durante muito tempo. Necrófagos, fungos, insetos e os solos ácidos podem destruir praticamente todos os vestígios em poucas semanas. A mesma floresta que consegue esconder um animal vivo, consegue também fazer desaparecer rapidamente os seus restos mortais. Existe ainda outra limitação importante. Atualmente, a análise de ADN ambiental em amostras de água e de solo tornou-se um procedimento comum no estado de Victoria. Essas análises procuram pequenas quantidades de material genético deixadas pelos animais no ambiente. Contudo, quando um investigador perguntou ao Arthur Riley Institute se esses testes incluíam especificamente o tigre da Tasmânia, a resposta escrita foi bastante clara. Não. O ADN desta espécie simplesmente não faz parte das análises realizadas. Isso significa que uma das ferramentas mais promissoras para responder a esta pergunta está efetivamente a ser utilizada nestas bacias hidrográficas, mas simplesmente não foi configurada para procurar o único animal que todos querem encontrar. Se um teste não pesquisa uma determinada espécie, a ausência de um resultado positivo não pode ser interpretada como prova da sua inexistência. Depois, existe a questão da escala.
À primeira vista, as buscas parecem extensas, mas quando comparadas com a dimensão real da natureza selvagem australiana, tornam-se surpreendentemente pequenas. As florestas da Austrália ocupam centenas de milhares de quilômetros quadrados. Grande parte desse território não possui estradas, muitas zonas nunca foram percorridas de forma sistemática e apenas uma fração mínima foi alguma vez monitorizada por câmaras, percursos científicos ou observadores especializados. Na prática, quase toda essa paisagem permanece por explorar. Há também um precedente histórico importante. O tigre da Tasmânia só foi oficialmente declarado extinto em 1986, 50 anos depois da morte do último exemplar conhecido em cativeiro. Mesmo quando todos acreditavam que já não existia, a confirmação oficial demorou meio século. Por isso, o fato de apenas uma pequena parte da sua antiga área de distribuição ter sido verdadeiramente investigada não prova que o animal esteja ausente. Apenas demonstra que a área efetivamente pesquisada continua a representar uma parcela muito reduzida do território onde poderia, em teoria, esconder-se. O vídeo dura pouco mais de 2 minutos e termina de forma abrupta. Uma figura branca destaca-se contra a vegetação escura, um corpo comprido apoiado em patas traseiras rígidas. Junto ao ventre, uma segunda silhueta muito mais pequena permanece encostada ao animal maior, da mesma forma que uma fêmea protegeria aquilo que não pode perder. Os registros científicos falam em 3.000 anos. Os modelos estatísticos sugerem que a história poderá ser mais complexa. A floresta, porém, permanece em silêncio, e é precisamente aí que esta história deixa de oferecer respostas e passa a levantar ainda mais perguntas. Se o tigre da Tasmânia desapareceu realmente do continente muito antes do início da história registrada, então o que continua a surgir repetidamente na escuridão das florestas do sul de Victoria possui exatamente a forma do animal que todos acreditavam perdido para sempre. A cerca de 150 metros de distância, alguma coisa atravessou lentamente o cume da montanha. Uma pequena silhueta permanecia junto ao seu corpo. Depois, ambas desapareceram na escuridão, e talvez nunca tenham desaparecido verdadeiramente.